Bem-vindos à transmissão ao vivo na paróquia Santo Afonso. Os missionários redentoristas se alegram com todos que estão nos assistindo e os presentes. Na missa de hoje, vamos recordar de modo particular os nossos irmãos falecidos. Jorge Hernandes Joaquim, 4º dia. Cláudia Trancoso, 5º dia. Ediamo Vilas Boa, 7º dia. Luiz Carlos Raiol Marques, 7º dia. Evandro Santos Leite, 10º dia. Arminda Rodrigues dos Santos, 30º dia. Maria Anacleto Moura, 30º dia. Noé João Micácio, 30º dia. Regina Maria de Albuquerque Escobar, 5 meses. Jani Cleide Vicente, 9 meses. Maria Helena Coelho Macedo, 10 meses. Maria de Lourdes Oliveira, 5 anos. Marlene da Silva Carneiro, 12 anos. Paulo Cardoso dos Santos, 17 anos. Carlos Pereira da Silva, 18 anos. Tito Cipriano da Silva, 24 anos. E ainda os falecidos Arminda de Carvalho, Celso Augusto Bacelar, Conceição Tomé, Daile Martínez, Eunice de Almeida Areias, família Raiol Marques, João Alves de Sá, João Alves de Sá Filho, Maria da Anunciação de Almeida, Maria Ivone Barbosa da Costa, Maria Luciana Martins, Maria Raiol Marques e amigos falecidos, Mário Domingo de Almeida, Salvador Vilardo, Sara de Castro, Soraya Fernandes. Pelos aniversariantes, Padre Nelson Antônio Linhares de Souza, provincial superior da Congregação Redentorista. Dizimistas aniversariantes, Ângela Marta da Conceição Oliveira, Afonso Caetano de Matos. As intenções permanecerão no altar durante toda a celebração. A solenidade de Pentecostes, celebrada hoje, convoca-nos a renovar o compromisso de aliança proposto por Deus e vivenciado no discipulado. Nesta memorável ação litúrgica, ergamos o coração e as mãos em prece pelo dom de Deus a todos os viventes. O Espírito Santo é que dá a vida e transforma a comunidade, fazendo renascer nova criatura a favor do reino. A comunidade reunida em torno de Jesus é a nova comunidade recriada a partir do dom do Espírito. Ele permite superar todas as fraquezas e limitações e conduz a nova missão, fazendo com que sejam testemunhados o amor, a ressurreição e a certeza do reino entre nós. Que o Espírito Santo suscite as vocações para que testemunhemos ainda mais o Evangelho de seu Filho Jesus. Iniciemos nossa Eucaristia nesta solenidade de Pentecostes, acolhendo o presidente da celebração, Padre Souza. Cantemos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Gostaria de verificar se entre nós há visitante. Se houver, levante o braço direito, acene para o Espírito Santo que vem renovar a face da terra, renovar a nossa vida aqui à frente, também ali do lado, aqui do outro lado. Aquela salva de palma calorosa de acolhimento aos nossos irmãos e irmãs visitantes. E você que é da paróquia, já levante seus dois braços e chame o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem renovar nossa igreja, renovar o mundo, renovar a família. Vamos dar uma salva de palma para os 7 dons do Espírito Santo. E vamos nos abençoar cantando para que esses dons sejam derramados sobre nós, a Santíssima Trindade. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. E para que estamos aqui nesta noite do Espírito Santo, agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, na Igreja Santo Afonso. E o nosso louvor, e agradecer, bendizer e adorar, Chacramã, Deus Trino de amor. A misericórdia do Pai, a salvação do Filho e os 7 dons do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Espírito Santo vem curar aquilo que está doente, vem penetrar onde tem rigidez, tem dureza de coração, de vida, de história. O Espírito Santo vem para levantar os caídos no caminho da redenção, no caminho do reino de Deus. E Santo Irineu, um dos santos padres da igreja, vai dizer que Espírito Santo e Jesus Cristo são os 2 braços do Pai que trabalham dia e noite sem cessar para a nossa salvação, para a restauração das famílias, das vidas feridas por um mundo cada vez mais violento, ideológico e preconceituoso. Clamemos a presença do Espírito Santo que vivifica em nosso meio as lembranças das principais palavras e gestos libertadores de Cristo, cantando penitencialmente. E erguendo seus braços, clame a piedade, tende piedade. Tende piedade de nós, clame a misericórdia, erga os seus braços. Tende piedade de nós.
piedade. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus, todo amoroso e misericordioso, tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos e louvemos a Santíssima Trindade, porque nosso Deus não quis viver sozinho, mas em comunidade, não solitário, mas convivendo com um só Deus e três pessoas. Cantemos. Oh, glória! Glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Santo, glória, nos bendizemos. Você me glória, glória, e na terra, glória ao Filho, glória ao Filho, glória do Santo, Cristo e unigênito. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória, sois santo, Cristo. Glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, glória glória. Oremos na presença do Senhor, novamente coloquemos as orações em favor daqueles que nos pediram, por seus doentes, familiares, amigos, aniversariantes, vocacionados e vocacionadas de Cristo. Sobretudo os jovens e adolescentes que rezaram o texto pelas vocações antes da missa, seguido do último dia da novena em preparação a Pentecostes, com coroamento nessa missa vocacional. Nossas orações e condolências aos enlutados. Nesse quarto dia de Jorge Hernandes Joaquim, quinto dia de Cláudia Trancoso, sétimo dia de Ediamo Vilas Boa, sétimo dia de Luiz Carlos Raiol Marques,
10º dia de Evandro Santos Leite, 30º dia de Arminda Rodrigues dos Santos, Maria Anacreto Moura e Noé João Micácio, incluindo também a vida do aniversariante Padre Nelson Antônio Linhares de Souza, que é o atual superior provincial dos Redentoristas em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele que também foi pároco nessa igreja. Merece todas as nossas orações por esse dia de passagem de mais um ano de vida. Acrescentemos também a vida dos aniversariantes dizimistas, Afonso Caetano e Ângela Marta da Conceição Oliveira. Incluo também cada um que participa aqui, tem feito parte desse cuidado, atenção com as vocações, nesta fase da cultura vocacional. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todas as nações e povos. Derramai sobre toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Espírito é fonte que gera a vida plena, a santidade, a missionalidade. Ele nos faz superar as diferenças e nos comunicar para vivermos em comunhão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados em um único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E as palmas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Queridos e queridas de Deus, nesta noite da solenidade de Pentecostes, coincidente com o final de semana vocacional, toca de perto os dons e carismas a serviço da igreja e da sociedade. As leituras bíblicas são de uma profundidade enorme, porque tem uma ligação profunda com o começo da igreja. Os dons do Espírito Santo encorajava os apóstolos e Maria para que as palavras e ações de Jesus não caíssem no vazio existencial humano. Então é uma constante nesta noite o pedido para que o Espírito Santo seja enviado, ele seja derramado sobre nós. E quais são as situações da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade, do mundo que carece dessa presença do Espírito que cura, que liberta, do Espírito que ampara o fraco e fica do lado dos pequenos, do Espírito que derruba os muros das separações entre irmãos, amigos, cidades, países, o mundo. E toda a dinâmica da liturgia, ela vem nos mostrar algo que nós refletimos sempre, mas nem sempre compreendemos, porque acomodamos ou ficamos muito presos aos nossos sentidos, sem alimentar o aspecto místico, o aspecto espiritual desse sentido sexto, dessa capacidade de sentir o céu e a eternidade, mesmo caminhando entre as coisas que passam, que são transitórias. Então, Páscoa, Ascensão e Pentecostes são uma única e mesma realidade. E por que nós separamos 40 dias para Ascensão e 50 dias para Pentecostes? Porque nós humanos precisamos de tempo para entender as coisas. Nós não somos simplesmente uma máquina, um robô que reproduz ou repete aquilo que está gravado em nossa memória, em nosso CD. Nós somos humanos e precisamos de tempo para entender as coisas, compreender esse sentido da fé.
E é por isso que esta festa de Pentecoste, ela toca 4 realidades da nossa fé. Uma primeira realidade é a realidade da encarnação do próprio Jesus, que quis nos salvar, que quis nos amar. Existiu no século VI um grupo sob a influência dos agnósticos, chamado docetistas, que negava a encarnação e negava a humanidade de Jesus, como se tudo o que ele viveu fosse uma aparência, uma mentira, um faz de conta, ferindo na base o dogma da igreja, a verdade dessa unidade que não se quebra. E Pentecostes, ela vem aqui hoje, nesta noite, mostrar essa dualidade presente na vida de Jesus e presente também na nossa vida. Nem tudo é só luz, tem trevas, tem escuridões, nem tudo é só certeza, tem dúvidas. E que digam os jovens, e que digam as pessoas que ainda não encontraram o seu caminho na vida espiritual. Então Pentecostes é a encarnação. E para celebrarmos bem essa vinda do Espírito Santo, nós devemos não separá-lo daquilo que Jesus fez e nos ensinou. Porque são realidades da mesma fé que refletem também essa eternidade. E ao mesmo tempo, Santíssima Trindade vivendo em comunidade, não isoladamente ou solitariamente. Então Pentecostes também é tempo pascal, porque toda a Páscoa, e por isso que nós precisamos deste tempo maior, quis nos preparar para compreender essa presença de Jesus, não apenas pelos sentidos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, porque se tivéssemos que tocar o corpo de Jesus, não teríamos fé, porque a verdadeira fé, ela não precisa ver o outro, ela não precisa tocar em obras, ela não precisa impor condições nos relacionamentos humanos. Então o tempo pascal quis de alguma forma nos mostrar que a presença de Jesus, como a vinda dos dons do Espírito Santo, não é simplesmente um contato físico direto, não é simplesmente nós conseguimos entender com a nossa inteligência, com os nossos sentidos, esses mistérios da fé que se confundem com os mistérios da nossa vida, os mistérios da história, os mistérios da humanidade. Então Tomé, que quis tocar o Senhor, reflete para a nossa comunidade como para a nossa igreja, não esse corpo físico material, mas a certeza de que Cristo viveu entre nós, de que Cristo cumpriu o seu papel aqui na terra e nos enviou o Espírito Santo, nosso advogado e intercessor. Então dizer que tocou o corpo de Cristo dentro do tempo pascal significa confessarmos a fé de que Jesus viveu na nossa história. Ele não foi um Jesus fantasma, um Jesus sem corpo, sem identidade, sem história. Então não deixar que o corpo de Cristo seja esquecido, recordar as suas chagas, significa que tudo o que Jesus viveu é, de certa forma, continuado pelos apóstolos, como também foi guardado no coração de Nossa Senhora, sua mãe. Então essa pertença de Jesus à nossa história, essa vivência de Jesus entre nós, traz esse forte apelo para que entendamos Pentecostes, nessa dinâmica também de um tempo pascal, como descer na profundeza do nosso coração para ressignificar a nossa vida, a nossa vocação, a nossa profissão. Quantas pessoas fazem 3, 4 cursos na faculdade e não se realizam em nenhum deles, acaba fazendo um trabalho que não tem nada a ver com um curso da universidade? Quantas pessoas vivem juntas dentro da casa e não se conhecem? Quantas pessoas estão ainda se perguntando por que vieram ao mundo e se tudo que fizeram tem sentido?
É porque não entenderam que nós precisamos de um tempo de vivência, de experiência, para que de fato as coisas sejam interiorizadas, desçam dentro de nós. Então, celebrar Pentecostes dentro deste tempo pascal significa que nós vamos entregar nossa vida para o Espírito Santo, significa que ele vai tomar posse de tudo que nós temos, significa que ele vai morar dentro de nós, senão nós continuaremos vazios, conhecedores da encarnação do Verbo, sabedores do que realmente significa o tempo pascal, sem essa experiência de fé, sem essa experiência humana que nos humaniza e diviniza. É quem leu O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry vai entender quando de fato ali se diz que nós precisamos de tempo e de espaço para cuidar da rosa, para que a rosa seja bela, seja esplendorosa. E ainda vamos entender mais ali naquela obra, aquilo que ele diz que é essencial à vida continua invisível aos olhos. Quando nós temos essa carência de tocar o sagrado, como nós temos essa carência de tocar uns aos outros, nós esbarramos no risco de esgotar o mistério, a novidade que nunca deve desaparecer da vida de um jovem, da vida de um casal, da vida de um jovem que, inspirado em outro profissional, ele quer se realizar como pessoa, como gente a serviço da vida, a serviço da sociedade. E nós temos também Pentecostes como o tempo da Eucaristia, porque é assim que o Espírito Santo nos recorda tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar, para nos libertar. E todas as vezes que nós comungamos Jesus, toda vez que nós participamos da Eucaristia, o Espírito Santo quer que o levemos para a vida, que aprendamos a partilhar os nossos sonhos, a nossa história, os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, se de fato isso acontece, essa abertura, essa partilha do que somos e temos, porque comungamos Jesus, e comungando Jesus, o Espírito Santo atualiza tudo aquilo que ele fez para nós, e também a missão que deve ser continuada pelos batizados, pelos apóstolos. Se de fato nós vivemos a Eucaristia nessa perspectiva, Pentecostes continua acontecendo na nossa vida e na vida da igreja. Pentecostes também é esse tempo da escatologia, dessas realidades últimas, porque não podemos ficar escravos apenas do fazer as coisas. Nós precisamos reservar um tempo para oração, um tempo para meditação, um tempo para conversarmos uns com os outros. E o céu não é apenas uma realidade fora do mundo, ele já começa aqui. A partir do momento que nós entendemos que o outro é um presente de Deus na nossa vida, que o mundo deve ser cuidado, ele deve ser protegido, e que nós não podemos alimentar entre nós competições, disputas, divisões que ferem os dons do Espírito Santo, ferem essa missão da igreja de proteger vidas, de renovar a história com os nossos dons, com os nossos talentos. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos escancara essa realidade do já e do ainda não, essa realidade última, essa realidade primeira da igreja, ao mostrar que Pentecostes aconteceu diante de uma multidão, com pessoas de várias línguas, com um barulho enorme, para que todos se unissem, apesar das diferenças, em prol da vida, em prol do bem comum, em prol da esperança. A primeira leitura, da segunda leitura que nós lemos, da carta aos Coríntios, mostrou algo que parece contraditório, mas tem uma incidência na nossa realidade pastoral, social, eclesial, que é a diversidade de dons em um só corpo. Parece uma contradição, um paradoxo. Como manter essa unidade em meio a tantas diferenças e diversidades? O Papa Francisco, em suas pregações, ele tem insistido em 3 pontos que atrapalham essa unidade entre os povos, essa unidade entre as religiões, essa unidade entre as famílias, essa unidade entre as comunidades. Um primeiro aspecto é o narcisismo,
É aquela pessoa que só pensa nela e põe ela no centro de tudo. É incapaz de relacionar com os outros, de cuidar dos outros. Ele vai colocar também um segundo tipo, que é a vitimização. Aquela pessoa que não faz nada, ele ataca o tempo todo, ele agride o tempo todo, e quando se cobra dele a responsabilidade, ele se coloca como vítima, como coitadinho. E o terceiro aspecto que empobrece essa igreja carismática, essa igreja viva, essa igreja missionária, é o pessimismo que ronda a cabeça de muitos, como se tudo tivesse perdido, como se todo mal que acontecesse fosse causado por Deus, ao invés de responsabilizar as pessoas pelos seus atos e pelas suas ações. Recentemente uma notícia ficou muito escancarada aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, mas tem também repercussão em todo o Brasil, que é esse dilema que a sociedade de hoje vive. Se defende uma liberdade de mercado, mas não se defende a liberdade das pessoas. E até mesmo dentro da sala de aula querem, de certa forma, proibir a liberdade de pensamento. Imagina uma pessoa que se forma dentro de uma sala de aula pensando só de uma forma e de uma maneira. Como essa pessoa vai ser intolerante no futuro? Como ela vai ver o pensamento diferente como um adversário, um inimigo? É importante que dentro da sala de aula a gente tenha mais de um pensamento, mais de uma ideia, à luz da ciência, as coisas sejam discutidas de forma sólida, com uma programação coerente com o próprio da educação. E assim, eu concluo insistindo que esse tempo que nós precisamos, essa experiência que precisamos viver na fé e na sociedade, ela depende do nosso aspecto espiritual e emocional. Tem um aspecto cronológico, racional que existe. Como, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, tem um tempo determinado. A pessoa pode aprender ou não, esse tempo pode ser suficiente ou não. Como também aqui na turma da Crisma, existe um tempo de preparação, 1 ano, para que de fato os jovens, adolescentes e adultos entendam o que significa essa vida segundo o Espírito, o que significa o Espírito Santo ser derramado em seus corações, o que significa o sacramento da Crisma. Então esse tempo de profundidade é necessário para que a experiência, para que de fato essa preparação seja eficaz neste estágio que antecede o início de uma vida engajada e comprometida com a igreja. Que o Senhor nos ajude e que os dons do Espírito Santo sejam derramados abundantemente em nossos corações, para que tudo o que Cristo fez e nos ensinou seja atualizado no hoje da história, com as bênçãos do nosso Pai do céu. Juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus e Pai, que nos enviasses o Espírito Santo, que nos conduz no caminho do reino e da santidade. Iluminai nossa vida, infundi em nós e no mundo vossa paz. Escutai-nos. Confirmai vossa igreja como sacramento de vosso reino. Iluminai vosso povo fiel e todas as comunidades cristãs. Nós vos rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos.
Guiai as famílias, os casais e todos que procuram viver com intensidade a fé e a testemunham na caridade. Nós os rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Guardai em vosso amor os catequistas, os líderes de nossas comunidades, os que trabalham na defesa da vida e na dignidade dos pobres e escravizados, dos excluídos e abandonados. Nós os rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Fazei-nos viver o batismo e a crisma na fidelidade e no compromisso com o Evangelho do vosso Filho, promovendo a vida e a harmonia, a alegria e a solidariedade. Nós os rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Agraciai o Padre Nelson Antônio, provincial redentorista, pelo seu aniversário de vida natalícia. Pedimos a intercessão de Maria, para que encontre na mãe o testemunho, modelo de vida e de missão, para realizar o seu apostolado na Igreja de Cristo. Nós os rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Renovai os vocacionados e seminaristas, para que acolham com carinho o projeto de Jesus e disponham suas vidas a serviço do reino e dos irmãos. Nós os rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Acolhei, bom Deus, essas preces que vos apresentamos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Toda a comunidade deve sentir-se responsável pela tarefa e missão de suscitar e chamar novos operários para a Igreja e sociedade. Ofereça-se à Igreja para que sua vida, de fato, seja de serviço ao próximo e a Deus. Com muita alegria, cantemos. E orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, oração pelas vocações, seja aceito, acolhido por Deus Pai Todo-Amoroso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a vossa promessa
do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da Igreja e de quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. E na verdade vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério inefável da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. E celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Orani, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, sobretudo os nomes lembrados no início dos falecidos, em favor do 4º dia de Jorge Hernandes Joaquim, 5º dia de Cláudia Trancoso, 7º dia de Ediamo Vilas Boa, Luiz Carlos Raiol Marques, 10º dia de Evandro Santos Leite, 30º dia de Arminda Rodrigues dos Santos, Maria Anacleto Moura e Noé João Micácio, incluindo também benfeitores, familiares, amigos nossos, vítimas também da Covid-19. Unidos a eles, esperamos nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
rezemos com muito amor e confiança a oração da unidade e fraternidade universal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, sobretudo os 3 males causadores da desunidade eclesial e pessoal, alertados pelo Papa Francisco, que são narcisismo, vitimização e pessimismo. E dai-nos hoje, agora, a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a chegada do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Acolhamos a paz de Cristo, que nos permite renovar a face da terra, porque o Espírito Santo mora em nós, o Espírito Santo tomou posse de nós, o Espírito Santo guia-nos para Jesus. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sem nos tocar, como a pandemia pede, mas com um gesto corporal, o aceno de mãos, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para participar da ceia do Santíssimo Redentor. Eis o Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado no seio da Virgem Maria, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo me guardem e nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagremo-nos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, madrinha dos vocacionados e vocacionadas de Cristo, para que ela sempre oriente os jovens e os adolescentes em seus discernimentos e escolhas vocacionais para um encontro pessoal e intransferível com seu Filho, nosso Redentor e Salvador. Cantemos. Estenda seus braços em direção ao ícone do perpétuo socorro e consagre a sua vida a ela. Pense naquelas pessoas da sua família, para que de fato, junto dela, também nos agarremos em suas mãos, nos agarremos em Jesus, colocando todos os vocacionados e vocacionadas. Oh, minha Senhora, e também minha Mãe, eu jurei sinceramente a todo amor, vim provar a minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Entregue seu coração. Nos olhos, nos meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo entregue a vossa essência, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. E nossas palmas para Jesus, para Nossa Senhora, para toda a igreja nessa solenidade de Pentecostes e missa vocacional. No modo de viver o Evangelho, a vida deve ser marcada pela fidelidade aos ensinamentos de Jesus, acompanhada do testemunho existencial pela inspiração dos dons do Espírito Santo. Vamos escutar o testemunho vocacional da Karina, que é catequista da Pastoral da Crisma em nossa paróquia. Boa noite, gente. Como disseram, eu sou Karina, eu sou catequista da Pastoral da Crisma. Eu recebi o meu sacramento em 2012 e em 2013 eu recebi o chamado para fazer parte dessa obra. Eu já era da paróquia, eu já frequentava o grupo Mini Jovens, já tinha servido na equipe. E foi um chamado com certeza desafiador. Eu tinha decidido que ia me afastar do serviço na época para poder prestar o vestibular. E aí Deus me surpreendeu com esse chamado. Ser catequista é desafiador. Certamente a gente que é catequista, seja preparação à primeira comunhão, seja na crisma, a gente é movido totalmente pelo Espírito Santo. O sacramento da crisma, ele é um sacramento da confirmação, ele vem como o sacramento da maturidade, e é exatamente isso que a gente acompanha ao longo do ano de preparação. A gente vê o Espírito Santo agindo nesses crismandos, a gente vê
a maturidade da fé dessas pessoas que vêm até nós. Na verdade, Deus nos confia, né, essas vidas e a gente tem a missão e a responsabilidade de pastorear. Então, só acontece realmente pela ação do Espírito Santo, porque se fosse pelo nosso mérito não aconteceria. E tudo que a gente vive é muito bonito porque cada ano é novo, né? A gente revive a cada ano o sacramento que a gente viveu e vive a cada ano de uma maneira nova. O Espírito Santo, ele faz com cada grupo, ele vem mostrar que Deus pode se apresentar de uma maneira diferente. Cada ano que a gente vive o curso de Crisma, como catequista, a gente se reinventa, porque são pessoas diferentes que passam pela gente, com realidades de vida diferentes. Então, é realmente o Espírito Santo que vem nos fazer enxergar como alcançar aquele grupo, né? Aquele grupo de crismandos que está aqui esse ano. Esse ano com mais um desafio, a gente que sempre foi uma equipe que gostou muito de abraço, muito do toque, a gente está se reinventando para poder viver esse sacramento de uma maneira diferente, com todo cuidado. A gente voltou presencialmente, mas ainda está sendo tudo muito diferente. A gente sorri com o olhar mais do que nunca, porque nem o sorriso na máscara aparece. Então, a gente pede que realmente o Espírito Santo nos conduza a cada ano. E esse ano, mais ainda, nos dando força para que a gente possa se reinventar. E além de tudo que a gente experimenta com os crismandos, como foi dito, né, na homilia, a gente vive em comunidade. E o que a gente experimenta em comunidade é algo único. O que a gente vive, nós somos uma equipe hoje, nós somos 16, mas nós já chegamos a ser uma equipe de 26 pessoas. E todo ano o laço que se cria nessa equipe, nessa comunidade, é algo único. O que a gente vive pela intercessão uns dos outros é algo inexplicável. Na verdade, só se explica por Deus mesmo, pelo amor de Deus. E é isso, falar de ser catequista é falar de como o Espírito Santo age em nós. E é poder ver a graça de Deus acontecer na vida dessas pessoas que buscam o sacramento. É isso, obrigada pelo convite. E aqui na igreja o curso já começou esse ano, mas é um curso para todas as idades. Então, se você se sentiu tocado, com certeza outros anos virão para que vocês possam procurar a gente e vir receber esse sacramento. Obrigada. Escutaram o bonito testemunho. Karine começou aqui na igreja, no mini jovem, grupo de jovem, e hoje é catequista da Crisma. Como eu insisti muito na pregação, precisamos de um tempo, precisamos da experiência em comunidade para que o Espírito Santo seja interiorizado em nós, more em nós. Juntamente com a fala da Karina, que insistiu muito nessa confirmação da fé, nessa maturidade, durante todo um ano de preparação para o recebimento do sacramento da Crisma. Todas as idades podem participar, e nesse ano já abrimos as turmas presencialmente e também virtual, de forma híbrida. No ano que vem reabriremos novas turmas. Vamos de novo dar uma salva de palmas para esse grupo de catequistas que faz esse trabalho tão bacana e tão empolgante aqui na igreja, em tempos difíceis na evangelização. Repitam comigo, em pé, esta oração por todas as vocações, rezando assim: Senhor da messe, pastor do rebanho, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito. Que Ele nos dê sabedoria. Que Ele nos dê sabedoria. Para ver o caminho. Para ver o caminho. E generosidade. E generosidade. Para
seguir tua voz. para seguir tua voz. Senhor, Senhor, que a messe não se perca que a messe não se perca por falta de operários. por falta de operários. Desperta nossas comunidades Desperta nossas comunidades para missão e evangelização. para missão e evangelização. Ensina nossa vida a ser serviço Ensina nossa vida a ser serviço e dedicação ao reino. e dedicação ao reino. Fortalece os que querem dedicar-se Fortalece os que querem dedicar realmente ao reino de Deus, ao reino de Deus, na vida consagrada e religiosa, na vida consagrada e religiosa. de modo especial, os irmãos e padres redentoristas. Os irmãos e padres redentoristas. Senhor, que o rebanho não pereça Que o rebanho não pereça por falta de pastores. por falta de pastores. Sustenta a fidelidade Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens e adolescentes. Desperta o coração de nossos jovens e adolescentes. Para o ministério pastoral em tua igreja. Para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho. Senhor da messe, pastor do rebanho. Chama-nos para o serviço do teu povo. Chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe do perpétuo socorro. Maria, mãe do perpétuo socorro. Modelo dos servidores do evangelho. Modelo dos servidores do evangelho. Ajuda-nos a responder sim. Ajuda-nos a responder sim. Amém. Amém. Assentados para os nossos avisos. Campanha Obra da Torre. Como já é de conhecimento de todos, a obra de nossa torre será mais complexa do que imaginamos. Com isto, o custo teve uma alteração bastante significativa. Por este motivo, retornamos com a campanha para arrecadar o valor necessário para cobrir os gastos excedentes. Os novos carnês podem ser adquiridos na secretaria da paróquia. Contamos muito com a sua ajuda e generosidade. Sua fidelidade faz essa obra acontecer. Kit Festa Junina. Já iniciamos as vendas dos kits da Festa Junina, que acontecerá nos dias 12 e 13 de junho, ao custo de R$30. Itens que compõem o kit: caldo verde, canjica, bolo de milho, cuscuz e cachorro-quente. Vendas na secretaria da paróquia. Pastoral Social. A Pastoral Social está recebendo, além de doações de alimentos não perecíveis, doações de itens de limpeza e higiene, como sabonete, detergente, água sanitária e sabão em pó, para ajudar 33 famílias e 6 instituições. Você pode deixar sua doação na Secretaria Paroquial. Agradecemos seu gesto de amor ao próximo. Em razão da obra, informamos que a lojinha está funcionando na Secretaria da Paróquia. Campanha Livro de Ouro para o novo altar. A nossa paróquia está arrecadando o valor necessário para custear a aquisição do novo altar. Quem desejar fazer parte desta campanha, passe na secretaria e assine o livro de ouro. Agradecemos sua generosa doação. Aproveito para agradecer todas as equipes que atuaram nessa missa vocacional dentro da solenidade de Pentecostes, de modo especial a Pastoral Vocacional, o Mini Jovem, grupo de jovens,
missionários leigos redentoristas, equipe de liturgia, equipe de música e equipe de acolhida, com uma salva de palmas bem calorosa. E amanhã, na missa da família, nós encerramos esse final de semana vocacional com o rito de apagamento do círio pascal, que agora só volta a ser aceso dentro das celebrações de batismo na igreja Santo Afonso. Vamos receber a bênção final, especial, para que continuemos na presença do Senhor, juntamente com o agradecimento a cada um que participou aqui, do terço, da novena, da missa vocacional, daqueles e daquelas que também nos acompanharam de casa, pelo Facebook paroquial, YouTube paroquial. Nossas orações, agradecimento, que os dons do Espírito Santo sejam abundantemente derramados em suas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigurem em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. E abençoe-vos Deus todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.